Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia, queridos. Nós vamos avaliar a palavra do Senhor um pouquinho, meditar nas Escrituras maravilhosas. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Depois nós vamos, se Deus permitir, para Provérbios, capítulo 25. Vamos ficar em 1 Coríntios no começo. E vamos ser ministrados por Deus nos nossos corações. Você já glorificou a Deus essa semana? Já deu glória a Deus? Você já viu quantas coisas fez o Senhor por nós? O salmista diz, por isso nós estamos alegres, né? Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus fez grandes coisas por nós. Diga, Senhor, eu quero ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, vamos avaliar, começando 1 Coríntios 2, pelo versículo 3. Todos acharam? E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Quando o apóstolo São Paulo escreve essa carta, irmãos, ele procura ser o mais objetivo possível para transmitir tudo que ele sentia e tudo que ele estava fazendo, ele queria transmitir para nós, queria transmitir para o capítulo 2 que ele escreveu, e o Espírito de Deus sobre esse homem fez ele escrever essas palavras muito importantes. Veja, e eu estive convosco em fraqueza e em temor. Que pastor é esse que se apresenta e nos dá a entender fraqueza, nos dá a entender temor, nos dá a entender em grande tremor, mas pastor é um homem que tem que transmitir segurança, não é isso que se diz aí fora? E, irmãos, o apóstolo é muito verdadeiro, ele é tão honesto que ele procura transmitir com poucas palavras grandes riquezas. Ele disse aqui que ele esteve no nosso meio, no meio dos gentios, anunciando o evangelho. E ele colocou de uma maneira muito lúcida, diga lúcida. Eu achei muito importante isso para nós, porque às vezes a gente está com temor, estamos em fraqueza, alguém convida a gente para fazer uma oração, a gente tem medo, às vezes nos dá uma oportunidade da gente fazer uma leitura de um salmo na casa de alguém, a gente treme, a gente se assusta. Irmãos, não é nada diferente do que estava o apóstolo. Então nós precisamos saber que o evangelho é que tem poder. Você não tenha medo, se você está em fraqueza, se você está em temor, se você está passando por tremores, você não desista de fazer aquela oração, não desista de conversar com alguém sobre Jesus, não desista, fica firme, porque, irmãos, muitas vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas, porque não nos sentimos devidamente seguros naquele momento. Irmãos, é importante você perceber como que o apóstolo tratava essas questões do que sentimos, como ele tratava em relação ao poder do evangelho. Veja que ele se apresenta agora à igreja em fraqueza. A igreja olhava para ele, talvez se cutucassem e falava, olha quem está dizendo. Olha quem está pregando, não é? Olha quem está orando. E o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, sentiu de colocar que ele esteve no meio da igreja de Corinto, ele esteve em fraqueza, em temor. Não é, mas cadê a segurança? Cadê a demonstração de quem sabe? Cadê a demonstração de quem jejuou uma semana? Irmãos, possamos estar em temor, fraqueza, fadiga, seja o que for, não pare a obra. Não desista daquela oração no café. Não desista de abraçar um irmão, alguém, na casa de alguém, e falar assim, Deus vai fazer uma obra. Talvez tudo em você fala, ele não fez na sua vida, você não vai desejar para ele. Vou sim, estou em fraqueza, estou em temor, mas o poder não é meu, é do evangelho. Mas Deus precisa que eu ore
que eu profetize naquele momento. Deus precisa, irmãos, até que nós nos sintamos em fraqueza. O Senhor precisa que nós nos sintamos em temor. Eu não tenho jeito para orar nesse lugar aqui, não é o meu dom. Tem gente que tem, mas eu não tenho jeito. Meu irmão, se você tem jeito, não tem jeito, ore, fale, profetize, cante, toque, faça a obra que Deus é contigo. Olha para alguém do lado e diga, faça a obra, meu amado. Diga, mesmo em fraqueza. Irmãos, quem coloca fortes para lutar são os filisteus. São eles que treinam Golias. Israel não treina soldado, irmãos. Israel treina Davi. Saul tenta ajustar ainda, colocar uma armadura dele em Davi. Davi falou, olha, eu não sei andar com isso. Diga, eu não sei andar com isso. Irmãos, então, em fraqueza, em temor, é o treinamento de Israel. E em grande tremor. Mas a gente está acostumado a estar numa dinâmica de que os treinandos, eles precisam demonstrar uma segurança. Meu amado, o poder do Evangelho, quando me alcançou de vez. Quando te alcançou, alcançou de vez. O poder do Evangelho, quando veio até nós, veio de vez. Digo, o poder do Evangelho. Olha que coisa linda. E Paulo coloca isso no capítulo 2. Ele mesmo sentia, olha, irmãos, eu estive aí convosco em fraqueza e em temor. Diga, com medos. Você tem medo de fazer obra, irmão? Há quem diga, irmão, quem tem Deus não tem medo. Que engraçado, eu estou vendo outra coisa aqui. Quem tem Deus tem medo. Eu estou vendo outra coisa na Escritura do que se é dito por gente animada por aí. Quem tem Deus vai para frente, irmãos. Eu estou vendo alguém fraco, com temor e tremendo. Está com medo. Ótimo. Porque quando ele colocou isso para mim, eu entendi que o poder não é meu. Nós entendemos que o poder não é nosso. Não vem de nós, vem dele. Então você faça a obra do Senhor. Em fraqueza, em temor, ou em grande temor. Me chamaram para fazer uma oração aí hoje, mas o pessoal estranho, eu não tenho jeito para isso. Faça. Faça. Porque pode ter uma ovelha ali que vai ouvir a voz do bom pastor. E às vezes você está orando, se sentindo reprovado, até por olhos que estão te olhando. Porque você é um crente. Você se veste de uma maneira não como o mundo se veste, e talvez alguém está te olhando até com um patinho feio, mas te é dado a oportunidade de você falar alguma coisa, você escolheu um versículo e falou, Deus é contigo. Então não pare a obra porque você não se sente seguro. Não pare a obra porque você tem tremor e tem temor. E porque você se olha no espelho e fala assim, eu não passo de um fraco. Pois é esse que Deus quer usar. Paulo cita 3 atributos importantes. Ele falou sobre fraqueza. Ele falou sobre temor. Como que quem está com Deus não tem medo? Em qual Bíblia está escrito isso? Aonde está escrito que quem está fazendo a obra não tem medo de nada? Aonde é que está escrito isso? No Velho Testamento. Você está falando do momento que Deus ia derrotar as nações diante de Israel. Que é outro contexto, exatamente. Mas agora nós estamos falando da graça, aonde Paulo é verdadeiro de dentro para fora. E diz, olha gente, eu estou pregando aos coríntios com medo. Estou pregando com
fraqueza. Hoje em dia, irmão, se ensina para pastores se mostrar seguro no púlpito. Se ensina para ovelhas aprenderem a reagir com segurança. Eu estou vendo outra coisa aqui, um homem ensinando a gente a falar assim, olha, eu estou pregando, mas estou fraco. Estou pregando, estou com temor. Estou pregando, mas tenho tremor. Mas que evangelho que você está me pregando, Paulo? Ele vai dizer o verdadeiro. Aquele que tem poder em si mesmo. É esse evangelho. O evangelho que tem poder nele mesmo, para vir salvar. Para de buscar segurança nas pessoas que te administram um momento de oração. Para de buscar, esse profeta é mais seguro, essa pessoa parece que é mais convincente, esta pessoa parece que expressa mais. Irmãos, o poder é do evangelho. Agora, queridos, diz a Bíblia aqui, eu estive no meio da igreja, Paulo falou, em fraqueza. Em fraqueza. Ok? Deu para captar? Está resolvida essa questão? Você notou que o mundo exige da gente exatamente esses 3 atributos, o oposto deles? Exige que a gente se apresente como forte para vender. Exige que a gente se mostre que não tem medo. Aí a gente ganha a vaga lá no trabalho, não é? Não é isso? No evangelho é tudo oposto. Então, quando eu sou treinado pelo mundo, eu sou o melhor lá eu não tenho medo de nada. Aí, quando eu tento transpor o assunto de lá, ou o jeitão de lá, para cá, aí eu deparo com isto, que é a verdade do evangelho. Eu falo, mas o apóstolo que nos anunciou o santo evangelho de Cristo, ele tem 3 atributos na vida dele importantíssimos: fraqueza, temor e grande temor. Se essas coisas estiverem presentes então na sua vida, não pare, não cesse de falar das glórias do Senhor. Estou com tremor, tantas batalhas diferentes, pastor, estou fraco. Ok, e é você mesmo que Deus vai usar. É você mesmo que Deus vai usar. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Passa comigo no versículo 12. Você foi tocado por Deus para trazer um salmo, para trazer um cântico, para trazer uma adoração, para fazer um louvor, para pregar, para anunciar, para orar. Você foi tocado, mas está com medo. Faça a obra. Irmãos, a vitória não está nas mãos de quem desejou fazer. Está nas mãos de quem fez. Não vai resolver o meu problema se eu só desejei fazer a obra. O que vai resolver é se eu cheguei e fiz. Nossa, eu amei tanto Jesus, eu amei tanto a Deus, mas algumas coisas parece que me bloquearam, eu não estou conseguindo realizar a obra. Aí vem Paulo e fala isso para nós. Eu estive no meio da igreja de Corinto, em grande fraqueza, em grande temor e tremor, mas fez. Diga, mais fez. Irmãos, mais fez. Se nós formos ver Deus conversar com Paulo, falar, Paulo, como é que está o seu coração? Estou com temor até hoje, Senhor, não sarei ainda. Mas você fez? Eu fiz, eu anunciei, eu escrevi, o Senhor mandou escrever. O que você estava sentindo? Fraqueza. Tu não teve vergonha de mostrar essa fraqueza? Não. Eu não estava ensinando o povo a ser forte.
Eu estava ensinando o povo a ser verdadeiro. Estava ensinando o povo a ser salvo. Diga, salvo. Irmão, não tem maior mensagem do que a salvação. É o ponto fundamental da existência da igreja. A salvação de Cristo nas nossas vidas. Diga, para minha alma. Meu amado, agora vamos para o versículo 11 e 12. Todos acharam? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Olha que profundidade que tem esse versículo 11. Irmãos, eu lendo esse versículo, olha como fala ao meu coração. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Só nós sabemos o que vai no nosso espírito. Só nós sabemos o que passa no nosso espírito. Meu vizinho não sabe. Meu amigo não sabe o que passa no meu espírito. O apóstolo São Paulo, no versículo 11, ele trabalha exatamente essa questão. Na quarta linha ele diz, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Repetindo, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você veja que ele faz uma comparação. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O Espírito que está em nós é que sabe o que está em nós. A gente sabe dos medos, do desejo que nós temos, dos anseios. O Espírito que está em nós, ele sabe das coisas. Mas você não sabe o que tem no meu espírito. Eu não sei o que tem no teu espírito. E ele faz um comparativo e diz, na quarta linha, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele está aqui entre nós. Ele está nas nossas vidas. Ele está neste culto. E o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. E ele pode revelar as coisas de Deus pela sua palavra, pela sua presença em nossas vidas, pelo seu conselho que vem até o nosso coração. Você já reparou que às vezes você lê 10 coisas, você não entendeu nada, você fecha a Bíblia, de repente te salta meia linha de outro livro que você não leu? É o Espírito de Deus. É Ele que conhece as coisas de Deus.